paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, abram aí as suas Bíblias, lá em Mateus 18. Mateus, capítulo 18. Mateus 18, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz o seguinte: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, ou crianças, dependendo da versão, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino ou criança, esse é o maior no reino dos céus. Glória a Deus. Irmãos, então, eu não esperava trazer essa palavra. Podem se sentar. Estou igual a Dani, esquecendo de falar. Eu não esperava trazer essa palavra, mas ouvi o Senhor direcionando para que fosse essa palavra, de todas as formas, porque eu sou meio nerdinha, então foram de todas as formas mesmo. Quase que veio um letreiro para mim. Eu acredito que o Senhor tem muito a falar nos nossos corações a respeito de quem é o maior no reino dos céus. Quais são aquelas pessoas que o Senhor vê e Ele se agrada mais, que Ele considera o maior? Quem são? É isso que vamos falar essa noite, vamos ver, tratar desses aspectos. Antes de continuarmos nos versículos aqui, eu peço que vocês voltem no capítulo, Mateus 17, para a gente entender um pouquinho do contexto antes dessa indagação dos discípulos a Jesus, de quem seria o maior no reino dos céus. Aqui no capítulo 17, nós podemos ver que aconteceram 4 coisas. A primeira, do versículo 1 ao 13, a gente vê a transfiguração de Jesus. Então, no versículo 2 vai dizer: e transfigurou-se diante deles, no caso Pedro, Tiago e João, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nós vemos também, dos versículos 14 ao versículo 21 de Mateus 17, aquele ocorrido onde o filho de um homem endemoniado, o homem com o filho endemoniado, chega até os discípulos para que curassem o filho dele, porém eles não conseguem. Então Jesus cura aquele demônio daquela pessoa e ainda fala a respeito da incredulidade dos discípulos, da pequena fé deles. Com certeza alguns aqui devem lembrar. E do versículo 22 e 23, Jesus ele fala a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Vou até ler aqui, versículo 22 e 23. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E, finalizando os 4 pontos, do versículo 24 a 27, a gente vê que chegam pessoas cobrando dracmas a Pedro. E daí Pedro ele vai se encontrar com Jesus, Jesus se antecipando, vai e manda Pedro lançar o anzol no mar para que ele pescasse um peixe no qual dentro teria um estáter, que era uma moeda naquela época. Voltando para o capítulo 18 de Mateus, nós vemos tudo isso que estava acontecendo diante dos discípulos. É a glória de Jesus, Jesus fazendo maravilhas, operando milagres, Jesus exortando. Através da palavra de Jesus, Pedro vai e encontra uma moeda dentro de um peixe. A gente vê tudo isso acontecendo. Porém, versículo 1 diz que eles perguntam ao Senhor: quem é o maior no reino dos céus? Essa era a pergunta que eles estavam fazendo a Deus. E, abrindo parênteses, para os discípulos, para os judeus, eles acreditavam que o Messias ele ia vir estabelecer um reino terreno. Então, para eles, o reino dos céus seria um reino terreno, de hierarquia, onde Jesus seria o centro, claro, maior, mas abaixo de Jesus teriam os maiores, os menores. Eles queriam saber quem deles teria essa preeminência. Antes de continuar aqui também, eu peço para vocês abrirem suas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 9. Se vocês puderem deixar a Bíblia aberta, além de Mateus 18, Marcos 9 e Lucas 9, porque eu vou ficar indo nesses textos também, porque em Mateus ele omite algumas coisas. Aí a gente pode entender melhor vendo os outros evangelhos. Marcos 9, 33 e 34 diz o seguinte: e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E a gente vê também lá em Lucas 9, versículo 47. Vamos ler desde 46. Lucas 9, 46 e 47. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior.
Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si. Então a gente observa que não somente eles chegaram até Jesus querendo saber quem era o maior, mas Deus sondou o coração deles. Jesus viu o que estava passando no coração deles, que eles estavam vindo discutindo pelo caminho, e Jesus perguntou a eles primeiro o que eles estavam discutindo. Aí imagina um climão, né? Eles se calam e depois eles falam: então Jesus, assim, quem de nós aqui é o maior no reino dos céus? Qual de nós vai ter a preeminência? Qual de nós é o seu queridinho? E a gente olha esse contexto, a gente pode até se chocar. Caramba, eles viviam tanta coisa com Deus, acabaram de viver milagres e tal, e eles estão preocupados com isso. Mas na verdade não diferenciam de nós, porque eles estavam sendo apenas homens. Homens suscetíveis ao erro, suscetíveis a tentações, suscetíveis a pecarem, como nós somos. Se não tivermos Jesus no nosso coração, a presença de Deus, também erramos. O orgulho também domina, perdemos o foco. Às vezes a gente pensa: não, eu frequento a igreja, vou em todos os cultos, eu oro diariamente, não estou com o foco errado. Mas pode estar com o foco errado. É interessante ver, eu estava refletindo, como que desde criança nós somos ensinados assim, a ser o maior, a ter status, a ter glória. Então, muitas das vezes os pais, para preparar os filhos para a vida, eles começam a colocar uma pressão, um fardo sobre as crianças de que elas têm que ser as melhores, de que elas têm que estar em destaque. Não é qualquer profissão que elas podem se formar, tem que ser a profissão que no olhar dos pais é a profissão que ganha mais, é a profissão de status. E é claro que com isso eu estou dizendo que nós não temos que dar o nosso melhor, nós temos que dar o nosso melhor. A Bíblia ensina a darmos o nosso melhor, não somente dentro da igreja, por temor a Deus, mas fora também. No seu trabalho, fazer ao seu patrão como se fosse a Deus. A Bíblia instrui assim, a darmos o nosso melhor. Mas o problema é quando o objetivo de darmos o nosso melhor não está focado em Deus, para glorificar Ele. Está focado em status, em preeminência, em ser honrado. Muitas das vezes, quando nós damos o nosso melhor, é consequência, nós sermos honrados, sermos reconhecidos, mas não é o objetivo. E os discípulos eles estavam com esse objetivo, e as crianças muitas das vezes são criadas com esse coração. Daí elas perdem a inocência, ficam preocupadas com isso. E eu acredito que muitas das vezes, boa parte, de repente, de adultos frustrados, competitivos e tal, seja por causa disso. Não aceita o erro. Você vê que tem muitas pessoas que, assim, é difícil, é claro, a gente vai reconhecer, é difícil aceitar os nossos erros muitas das vezes. Mas tem pessoas que às vezes é mais. Tem pessoas que elas têm muita dificuldade de aceitar os seus erros, porque na verdade, no fundo, elas se acham perfeitas. Elas se acham indignas de errar, mas não é assim. Então, entra aí na importância, desde pequenos, os pais ensinar as crianças que elas nem sempre vão ser as primeiras, nem sempre elas vão estar no centro, que elas não têm sempre que receber presentes e aplausos. O mundo não gira ao redor delas. No versículo 2, Jesus ele vai e chama uma criança e coloca no meio deles. Mas antes disso, se a gente ver lá em Marcos 9, eu vou ir mais rápido aqui porque eu acho que você já deixava aberto. Marcos 9, no versículo 35, diz o seguinte: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quisesse ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E em Lucas 9 também, no finalzinho do versículo 47... Lucas 9, finalzinho do 47 não, finalzinho do 48, diz: porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Então, como é que Deus responde? Jesus responde a dúvida daqueles discípulos: vocês querem ser grandes? Se façam menores. Vocês querem ter valor? Então que vocês diminuam. E é muito lindo de ver, igual o louvor que nós vimos, Jesus veio à terra, se esvaziou, servo tornou. É muito lindo de ver que Jesus ele não só fala, Deus ele não só fala, mas o que ele falou pra gente, ele viveu, ele deu exemplo, ele fez. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 3 a 11. Filipenses 2, 3 a 11. Diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que lindo. O próprio Deus, o qual sim é digno de glória, digno de honra, ele sim pode querer ser o maior, porque ele simplesmente é. Ele veio à terra e não procurou ser o maior. Ele se esvaziou de si mesmo. E por que nós fazemos diferente, não seguimos o exemplo de Cristo? Nós dentro da igreja estamos com o foco errado. Dentro da igreja o foco é ter uma preeminência, é em pregar, é estar em destaque. Eu sinceramente nem sei como as pessoas desejam tanto pregar, porque, meu Deus, tanto que eu quis fugir depois que o pastor convidou, meu Deus, para que eu aceitei? Senhor do céu! Dá muito nervosismo, mas tem pessoas, muitas pessoas, até eu, se eu não vigiar, que o foco está nisso, em status, em estar de frente, não somente dentro da igreja, podemos levar para o trabalho. No trabalho, a pessoa quer chegar à gerência, muitas das vezes com a motivação de ser o maior, está entrelaçado com algo mal resolvido interiormente. Como assim? A pessoa tem necessidade de uma autoafirmação. Então, para que ela se ache importante, ela se sinta bem, veja valor, ela quer que os outros vejam alguma coisa nela. Ela quer que os outros engrandeçam ela. Mas não é assim. Isso era o que o Senhor estava querendo tratar no coração desses discípulos, e que o Senhor também quer tratar os nossos corações. Amém. Então, continuando aqui no versículo 2, Jesus ele chamou o menino, colocou uma criança no meio deles. E a gente lendo assim, a gente lê de forma sem peso, mas isso teve um peso muito grande. Porque olha só, naquela época havia uma hierarquia na sociedade, na qual existiam pessoas que estavam abaixo, que eram dadas até por impuras. E entre elas estavam o quê? As mulheres e as crianças. Então as crianças eram desprezadas, eram criaturas vidas sem valor, sem importância. Uma criança, o quê? Não tem gado, não tem terra, não tem o intelecto pleno, o que tem para me oferecer? Nada. Os discípulos desprezavam as crianças. E Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. É interessante ver, que eu até estava vendo que no capítulo 19, quem quiser acompanhar aí, de Mateus 18, versículo 13 e 14, mesmo após o Senhor estar usando uma criança como exemplo, olha a situação que ocorre. Mateus 19, 13 e 14. Trouxeram-lhe então alguns meninos ou crianças para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não vos estorveis de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Olha só, mesmo depois dessa situação aqui, Jesus está usando uma criança de exemplo, está falando que eles têm que se converter como aquela criança, ter o coração daquela criança, e eles ainda no capítulo posterior, eles ainda assim continuam com o coração duro. E daí eu penso, como que nós também podemos ser assim? A gente vem na igreja, o Senhor está aqui falando conosco, às vezes nós podemos ter um coração duro. A gente pode não mudar os nossos caminhos, continuar de uma forma errada, mas que não venha a ser assim, em nome de Jesus. Então, como eu disse, a criança não tinha valor naquela época. E daí nós podemos refletir também que o Senhor, ele não despreza ninguém. Todos para o Senhor têm valor. Se a gente olhar na sociedade, vão ter marginais, moradores de ruas, pessoas até às vezes meio chatinhas, vão ter diversos tipos de pessoas, mas todas elas o Senhor amou, o Senhor valoriza, o Senhor não despreza. A Bíblia fala o quê? O versículo que a maioria dos crentes conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça. Falei certinho, né? Deu até um bug aqui na cabeça. Então o Senhor amou todo mundo. Não foi só a gente que está aqui, não são só os cristãos que se convertem, não, foi todo mundo que o Senhor amou. Então se o próprio Deus, ele não despreza ninguém, por que nós todas as vezes desprezamos? E vai outro ensinamento, alguém que é grande, além de se diminuir, se esvaziar como Jesus fez, ele não despreza ninguém. Ele ama o seu próximo, ele valoriza o seu próximo. Às vezes você pode pensar, eu estou tranquilo, eu trato todo mundo bem, mas será mesmo? Será que quando a gente chega na igreja, a gente não tem uma facilidade maior? Tipo, por exemplo, o pastor, a pastora, quem está mais de frente, a gente chegar, dar aquele abraço, a paz, com aquela alegria, mas aquele irmão que vai visitar ou que quase não frequenta a igreja, a paz, tudo bom? Beleza? Será
Será que é assim? E fora da igreja? No trabalho? Querendo ou não, sempre tem aquelas pessoas que elas são mais deixadas de lado. Existem. Eu já fui essa pessoa. Existem pessoas que elas são mais excluídas, que o pessoal não fala muito com ela e tal. E será que nós também agimos assim? Vamos junto com as pessoas do mundo, fazemos diferente? E aí, como é que você tá? E apresentamos o evangelho. Porque vai que numa situação dessa a gente não ganha uma alma para Jesus. Uma pessoa que é desvalorizada, ela se sente, e a gente percebe muitas pessoas desfazendo de outras, a gente vai e mostra importância. Muitas das vezes a nossa preocupação de estar tão focada em ser o maior, a gente se preocupa de estender a mão para aquele irmão que é considerado pouca coisa para os outros, porque a gente não quer ser considerado também pouca coisa. Na escola, então, isso é muito. Tem aquilo na escola, né? Qual grupinho que você vai fazer parte? Você pode ser uma pessoa, vou falar bonito, desprovida de intelecto, mas se você anda com o grupinho dos inteligentes da sala, você vai ser considerado inteligente, não é assim? Mas, se a gente for parar para pensar em parâmetros bíblicos, se a gente for ter isso como a nossa verdade, de só falarmos, só termos uma certa relação com quem a gente vê que tem algo a nos oferecer, a gente não vai ter como pregar o evangelho para o mundo. Não vai ter como. O Senhor ele não veio para os sãos, ele veio para os que precisavam ser curados. Amém. Amém. Eu acho que foi. Versículo 3. Versículo 3 vai dizer o seguinte, Mateus 18. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa primeira parte aqui que fala de não se converter, deixa só rapidamente eu dar uma olhada aqui, para ver se eu não tô... tá certo. Esse pedaço de não se converter, a gente pode pensar por duas lógicas, duas vertentes. Não se converter não, de se converter. O seguinte, primeiro, aquele convertimento genuíno. Então, por exemplo, alguém andava nas trevas, alguém não cria em Jesus, andava em pecado, e ela reconhece o Senhor como o Senhor e Salvador, e a partir dali ela mudou a vida dela. Mas também tem o sentido de se converter, que é diário. Por quê? O que é converter? Converter é você alterar, é você mudar algo. Então, você está andando numa rota, aí você vai converter, ela vai mudar. E isso é diariamente. Todo dia para alguém que após ter conhecido o Senhor, como Senhor e Salvador, vai passar todos os dias das suas vidas ainda se convertendo, ainda se arrependendo de algo. Porque se em algum momento nós olhamos para nós mesmos e achamos que não temos nada de que se arrepender, não há nada do que temos que confessar ao Senhor, tem alguma coisa de errado. Temos que repensar aí nessa conversão, como o pastor Sano falaria. Já falou várias vezes. Tem um louvor que é muito interessante, que ele fala o seguinte: olhar para a cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. E é assim, a gente vai andando com Jesus e a perfeição dele, a santidade dele, o quão maravilhoso ele é, reflete nossos defeitos, reflete o quão imperfeito nós somos, o quão diferente como ele nós somos. Com certeza muitos aqui já tiveram a experiência de ler a Bíblia e tem uma situação que você fica... Como que o discípulo agiu assim? Eu teria agido diferente. Vamos botar aquele texto conhecido de Pedro. Ele vai e corta uma orelha daquele soldado. Aí de repente você olha, gente, olha, se fosse eu acho que eu cortava outra, hein? Se ele não acertou a cabeça, eu acho que eu acertava. Acho que eu já ouvi alguém falando isso. Mas não é assim que devemos agir. Não é assim, se converter diariamente. É andar conforme o Senhor. É olharmos para Ele e mudarmos quem somos. Lá em Salmos, abre aí a sua Bíblia, Salmos 139, versículo 23 e versículo 24. Salmos 139, versículo 23 e 24. Diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que interessante, ainda que você aqui pense, não, eu já me arrependi, teve oração aqui, eu já orei ao Senhor, eu já me arrependi de tudo que eu tinha que me arrepender. Mas tem pecados que nós não enxergamos, tem pecados ocultos, tem pecados que sem a ajuda do Senhor nós não reconhecemos. No carro, na vinda para cá com o pastor Sandro e a pastora Fabiana, nós estávamos contando experiências e situações onde nós não vimos o erro, mas o Senhor nos mostrou, sabe? Mas será que isso é frequente em nossas vidas? Será que no nosso devocional, na nossa comunhão com Cristo, Ele nos alerta, nos mostra um defeito em nossas vidas que normalmente nós não veríamos com uma certa frequência?
Ou será que a gente vai andando num erro? Porque, querendo ou não, nem sempre quando alguém vem nos exortar, a gente aceita os nossos erros, a gente reconhece que estamos falhos. Às vezes é preciso Jesus chegar mais duramente. Assim como Deus, com esses discípulos, ele foi e sondou o coração deles, viu que o pensamento deles errado e veio exortar, o Senhor quer fazer isso conosco. Ele quer sondar os nossos corações e quer nos direcionar a caminhos santos, a caminhos que conduzem à santidade. Mas isso não tem como se a gente não abre o coração a Ele, se a gente não se esvazia de nós mesmos, se a gente não busca um relacionamento com o Senhor contínuo. Depois vai continuar dizendo, e não vos fizeste como criança. E só ressaltando algo aqui, esse se fazer como criança, como eu disse, que as crianças naquela época eram desprezadas e tal, e o Senhor usou elas como exemplo, não quer dizer que, por exemplo, já que as crianças eram desprezadas e Deus usou como exemplo, então não preciso também ter muito intelecto, elas não sabiam muita coisa, vou ficar da forma que eu estou. Não é isso. O que a gente viu lá em Lucas? Que o problema estava no coração deles. O Senhor sondou o coração deles. O Senhor usou as crianças de exemplo para tratar o coração deles. Assim como o Senhor quer tratar os nossos corações. Então, nós temos sim que dar o nosso melhor. Isso é correto. Mas com as motivações corretas. E no finalzinho aqui desse versículo 3, vai dizer, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu fiquei um tempão refletindo nessa parte em casa, porque dá um contraste muito interessante, assim, muito pesado, quando você vê desde o versículo 1. Porque olha só, os discípulos chegam e perguntam, Senhor, qual de nós é o maior no teu reino? Aí Jesus fala, então, assim, eu acho que vocês não precisavam estar se preocupando com isso não, porque na verdade, nem desse reino vocês fazem parte ainda, entendeu? Quanto mais, quem seria o maior ou o menor. E olha quantas vezes também nós, nas nossas vidas, não temos preocupações, ocupações, que às vezes podem até ser boas, mas elas distanciadas, afastadas de uma vida de comunhão, de relacionamento com o Senhor, perde o valor, não vale de nada. E o que adianta? Por exemplo, você estuda, se esforça em estudar, trabalha bastante, serve muito na igreja, é uma pessoa ok, mas não tem um relacionamento com o Senhor, não se converte diariamente, não pergunta ao Senhor do que tem de errado. O que adianta? O que adianta, sabe? Acaba que o objetivo, que é passarmos a eternidade com o Senhor, é deixado de lado, perde o valor. E o que o Senhor poderia estar falando comigo e com você agora nessa noite? Ei, você está tão preocupado com isso, está tão ansioso com isso, está dando tanto valor para isso e para mim. Será que se de fato você passa nesse concurso, seja o que for, você recebe esse status que você está querendo, você lá vai me glorificar? Se agora você não está fazendo isso? É algo a refletirmos. E daí, cadê? Ainda nesse contexto, eu peço que vocês abram suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6, 19 e 21. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E também diz aqui em Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E onde está o nosso coração? Qual tem sido o nosso maior tesouro? O que nós temos visto de mais valor? O que na nossa vida tem priorizado mais? A Bíblia vai falar nos evangelhos, eu tinha anotado aqui, mas eu lembrei depois de fazer essa citação, então, Mateus 13, 44 e 46. Vai falar que o reino dos céus é semelhante a um homem que ele está caminhando por um campo, daí ele encontra o tesouro escondido. E quando ele encontra esse tesouro, ele vai, vende tudo que ele tem para tomar posse daquele tesouro. Também o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas, a um comprador de pérolas, de joias, que quando encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem para ter posse daquela pérola. E assim conosco, o reino dos céus tem que estar acima de tudo nas nossas vidas. Temos uma comunhão, um relacionamento com o Senhor, tem que ser o nosso primeiro lugar. Tem que ser o mais valioso para nós. E não a última opção, e não o fim do dia, e não a nossa sobra, o pouco da nossa energia, tem que ser o primeiro lugar.
porque eu estava refletindo, tá, eu sou nova, não cheguei ainda aos 20, mas quem me dera que eu vou chegar aos 25, que eu vou chegar aos 20. Será que eu vou estar viva amanhã? A gente não sabe qual é o nosso último dia de vida. A gente não sabe. A gente não sabe, porque é por isso que nós temos que aproveitar o agora. Se o Senhor tem te confrontado agora, é agora que temos que começar a mudança. É desde agora que temos que redirecionar os nossos caminhos. Não é deixar para amanhã, para depois de amanhã. Porque o amanhã, na verdade, não existe, nem o passado existe, só temos o agora. Indo para o versículo 4, vai dizer: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E essa questão da humildade, eu achei muito interessante o comentário do Hernán Dias Lopes, que ele fala o seguinte: o que é humildade? É a graça que, quando você sabe que a possui, acabou de perdê-la. A verdadeira humildade não é pensar em si mesmo de modo depreciativo, mas é simplesmente nem pensar em si mesmo. Nessa mesma linha de pensamento, um moço aqui, que eu não vou falar o nome aqui, eu vou passar vergonha, eu não sei falar esse nome, ele diz o seguinte: o maior é aquele que não tem a mínima ideia de sua grandeza. Vou falar de novo: o maior é aquele que não tem a mínima ideia de sua grandeza. O que é ser humilde? Acabamos de ler aqui. Ser humilde é você se esvaziar de si mesmo. É você não olhar para si mesmo. Às vezes pensamos, não, eu sou humilde, mas aí se vemos alguém melhor do que a gente, uma pessoa às vezes com uma unção diferente, que o Senhor levantou de uma forma diferente, nos entristecemos. Mas isso não é humildade. Como que isso é humildade? Porque se você de fato é humilde, quando você vê alguém melhor que você não se entristece. Porque na verdade você não está nem esperando que você venha ser o centro das atenções, que você supere alguém. Não, superar, glória a Deus, estou dando o meu melhor, mas se não, amém. E eu lembrei lá de 1 Coríntios 12, 26, que fala o seguinte: 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, 1 Coríntios 12, 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, olha que legal. Quando a gente pensa que nós somos um corpo, servirmos para o mesmo reino, quando a gente vê um membro que é honrado, que está em destaque, o resto do corpo se regozija, fica alegre. Por quê? Nós estamos trabalhando para o mesmo reino, aquela pessoa está ganhando almas, tanto quanto eu, e amém. Às vezes a gente, na sociedade tem muito esse pensamento, né, de quem é o maior e tal, preeminência, mas no reino dos céus não é assim. Eu não posso falar que a irmã que limpa a igreja, que está contando a oferta, que está o irmão que está na portaria, ou a irmã, são menores do que quem está aqui pregando, ministrando louvor, seja o que for, missionário. Não é. O Senhor não despreza ninguém, como eu falei, somos nós que fazemos isso, mas o Senhor não faz isso. Toda função no corpo tem o seu valor. Toda função no corpo tem o seu valor, independente do que a pessoa esteja fazendo. Então, quem somos nós para desprezar? E ainda nessa questão da humildade, do coração simples e puro das crianças, eu já estou concluindo. Eu não tenho nem noção de tempo aqui, que eu estou tão nervosa, mas eu já estou quase concluindo. Ainda nesse aspecto da simplicidade do coração das crianças, de Jesus usar as crianças como exemplo, a gente pode pensar mais profundo, pensarmos em outras características das crianças que nós podemos ter em nossa vida, de um coração simples que agrada o Senhor. Tem aí, por exemplo, vou abordar 3 pontos. A dependência. A criança, ela é dependente dos seus pais. Então, se a gente for ver, as crianças, elas não conseguem fazer nada sozinhas. Elas não conseguem se vestir, aí, dependendo da idade, nem tomar banho. Elas precisam dos seus pais. E nós também precisamos de Deus. Precisamos andar nessa dependência com o Senhor. Porque quando a gente cresce em sentidos terreno, normal, aqui de onde nós vivemos, quando a gente alcança uma maioridade após aos 18 anos, nós dizemos o quê? Não, agora eu sou independente. Eu me casei, eu sou independente. Porém, em âmbitos espirituais, nós nunca podemos dizer isso. Somos eternamente dependentes do Senhor, eternamente carecemos do Senhor. Sem Ele, nada somos. E viver nessa dependência do Senhor não é só contar com Ele nas situações, vou dizer assim, nas piores situações das nossas vidas, mas também são nas pequenas. Ele se importa com os pequenos detalhes. Então, a gente estava vindo conversando no carro com a pastora Fabiana, o pastor Sandro. Ele se importa com os pequenos detalhes de nossas vidas.
Ah, nossa, que eu tenho esse desejo de alcançar tal coisa, eu queria tanto me formar não sei o que, mas eu não sei se eu não consigo. Se Deus tem o propósito de você se formar, se é a permissão dele, ele pode te ajudar, você pode orar, ele pode abrir a sua mente, ele pode te dar mais conhecimento, seja o que for da nossa vida, o Senhor se importa. Pela misericórdia dele, eu vejo muito esse cuidado na minha vida do Senhor, de nos pequenos detalhes, nas coisas que para mim são menos importantes, o Senhor está cuidando, o Senhor está direcionando. Teve até uma situação que me marcou muito, uma das, que foram anos atrás, acho que eu tinha uns 16, estava no ensino médio. Gente, eu tenho 19 anos, tá? Vocês estão olhando que eu estava no ensino médio, você não está ainda não? Calma, gente, eu não sou uma criança, às vezes pareço, mas não sou. Então, eu estava no ensino médio, e daí eu estava precisando de um notebook, porque entrou na pandemia, no celular não dava para fazer as coisas, tinha que usar o Word, PDF, digitar, enfim, tinha um monte de coisa para fazer, o celular não estava suprindo as necessidades, as demandas. E daí eu pensei, e agora? Eu não tenho dinheiro, meu pai e minha mãe também não tem dinheiro para comprar um computador, meu irmão se mudou e levou o computador que nós tínhamos, o que eu vou fazer? Vou orar. Entreguei nas mãos do Senhor, eu fui orar, Senhor, se for da tua vontade, Pai, por favor, Senhor, me dê um notebook e tal. Inclusive, eu pensei o seguinte, que em Tiago 4, acho que é Tiago 4:3, fala que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal para o nosso próprio proveito. Aqui que eu pensei, né? Eu vou orar botando pro proveito pro reino. Senhor, se tu me der esse notebook, eu vou usar ele para glorificar o Senhor. Vou usar ele como ferramenta para dar aula para as crianças na IBD lá da igreja. Se o Senhor permitir eu chegar nesse objetivo que eu tenho, lá eu vou te glorificar. E fui orando, ok. Irmãos, meu Deus. Eu não me recordo se foi no dia seguinte ou foi na mesma semana. Eu só sei que minha mãe chegou do trabalho dizendo que a patroa dela estava se desfazendo de um notebook e que ela trouxe pra mim um notebook praticamente novo, estava todo novinho, as teclas novas, veio com carregador. Imagina como que eu fiquei. Meu Deus, eu fiquei muito fora de mim, eu fiquei glorificando muito o Senhor, eu fiquei muito alegre, porque a gente sabe que o Senhor está nos ouvindo, mas quando a gente vê é diferente, sabe? Dá uma empolgação, e daí é muito legal, porque a gente vê no Antigo Testamento que o Senhor toda hora fala para o povo, ei, lembra-se disso, vai ter tal festança para vocês se lembrarem do que eu fiz aqui, guardem tal objeto para vocês se lembrarem, constrói isso para vocês se lembrarem, e nós também temos que nos lembrar. Até hoje, dependendo do que eu estou passando, eu me recordo dessa situação e outras, e eu fico alegre, a mesma empolgação que eu tive lá, volta, eu me emociono, eu choro. Isso é viver na dependência de Deus. E eu acredito que muitos aqui viveram experiências lindas já com o Senhor, mas o Senhor tem mais. O Senhor quer fazer nós passarmos por novas experiências. O Senhor quer nos levarmos além. O Senhor quer fazer isso conosco, mas para isso temos que estar debaixo dele, vivendo na dependência dele, sendo grande aos olhos dele. Amém? Uma criança também, ela sente falta de seus pais. A gente vê que as crianças, tem até algumas situações que você deixa, vamos supor, um pai deixa o filho na casa de um amigo, um tio, uma tia, e daí, quando chega a noite, aquela criança começa a se desesperar e chorar, eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Tá tudo bem nos olhos terrenos, mas ela quer o pai e quer a mãe. Por quê? Porque ela sente falta, ela tem a necessidade de estar perto do pai e da mãe, ela quer o abraço do pai e da mãe, ela não se sente segura longe do pai e da mãe. E assim temos que ser nós com Cristo. Nós temos que sentir falta do Senhor. Quando nos afastamos um pouquinho que só, sabe, entendemos, e eu tenho que acertar esse caminho, tenho que redirecionar, tenho que me converter, isso aqui não está certo. A gente aprende muito, e é um fato de que nós, pela nossa carne, não temos prazer, muitas das vezes, vontade de ler a palavra, de orar, e ok, de fato, mas podemos orar e pedir ao Senhor para termos prazer. Senhor, me dá prazer em ler a tua palavra, eu quero prazer em orar, eu quero sentir falta de estar contigo. Por que quando a gente assume o compromisso, sei lá, vou botar algo bobo, você toda vez de manhã toma uma vitamina, você precisa daquela vitamina, e se você deixa de tomar, você sente falta porque você tem aquela rotina? Nós não sentimos do Senhor. Se temos uma rotina de leitura, de meditação na palavra, um dia que a gente para de ler, que a gente não medita, a gente vai sentir falta. Nem que seja porque a gente prioriza aquilo e faz parte do nosso dia, mas nós vamos sentir falta. Então, muitas das vezes, se não sentimos falta de Deus, é porque, na verdade, não temos nenhum compromisso com Ele, de todos os dias ter um momento de comunhão com Ele. Amém? E eu tive até também, só contando mais essa experiência, eu também tive uma experiência com isso de sentir prazer na palavra, de ler a palavra, porque teve um
período da minha vida, e se deixar eu volto, que eu estava lendo a palavra muito como um fardo, sabe? Eu ia pegar, ai, nossa, eu não li a Bíblia hoje, vou lá ler a Bíblia e tal. E de fato é confrontador, mas eu pensei, não, eu quero sair desse ponto, Senhor, eu quero ter prazer em ler a tua palavra, eu quero ter prazer em orar. Eu comecei a orar. E daí eu comecei a frequentemente acordar com sonhos muito espirituais ou algo muito voltado de eu ficar assim, com medo e querer ir orar mesmo. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui dormir, aí eu sonhei que eu estava orando, que estava tudo escuro ao meu redor, só tinha uma luz que vinha do alto, estava para mim, eu ajoelhado orando e reconhecendo as minhas misérias. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Daí eu acordei. Como que uma pessoa não acorda, o temor que eu estava naquele sonho, que uma pessoa não acorda depois disso não vai orar? Não tem como, depois desse sonho, meu Deus do céu, nem consegui dormir, vou orar, vou buscar, vou ler a palavra. Então o Senhor ele pode colocar o desejo no nosso coração, sabe? O Senhor ele pode mover, é viver na dependência, uma pequena coisa que eu não conseguia, inclusive também era acordar cedo, eu tenho dificuldade de acordar cedo, depois disso agora eu acordo cedo. Eu fico, se eu durmo muito eu fico tendo pesadelo, por incrível que pareça, acontece comigo. E concluindo, uma criança também, ela remete glória aos seus pais. Se a gente for parar para analisar as crianças, elas, assim, por elas ter normalmente os pais sempre por perto, tudo que elas aprendem, elas sabem, foi através dos pais. Então elas vão sempre remeter glória aos pais. Vou citar Ana Clara e Ana Beatriz. Às vezes elas chegam aqui na igreja com as unhas pintadas e elas vêm, olha, foi minha mãe que fez. Ou com o cabelo penteadinho, olha, foi minha mãe que penteou. Ou sei lá, com o meu priminho, chega com um brinquedo, ó, foi meu pai que deu. Eles têm isso de falar que foi a mãe, foi o pai que fez. Já nós não. Na verdade até seria estranho se fizéssemos isso no sentido dos terrenos. Por exemplo, eu vou na manicure, eu não vou na manicure na verdade. Uma pessoa vai na manicure, daí ela for falar pra outra, ela vai falar, ó, fiz as minhas unhas. Ela não vai falar, ó, fiz as minhas unhas na manicure de tal, não sei o que. Normalmente não fala isso. Quando o homem vai levar um carro no mecânico, ou uma mulher, fala, já consertei o carro, mas não foi ele, foi o mecânico que consertou o carro, mas faz parte do nosso linguajar, a gente fala dessa forma e as outras pessoas compreendem. Porém, com Deus não podemos ser assim. Com Deus tudo temos que remeter a glória a Ele. Com Deus tudo que façamos, das grandes às pequenas coisas, temos que glorificar Ele. Então, se você foi bem na cozinha, fez um ótimo almoço, um ótimo jantar, glória a Deus. Se você na sua profissão se executou bem, glória a Deus. Se numa situação do dia você teve uma inteligência acima da média para se sair bem numa situação e resolver, glória a Deus. Não é a gente, nunca é a gente. Olha o que está escrito, abre aí sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31. Diz o seguinte, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É tudo. Às vezes a gente tem um costume de situações extremas, remetermos glórias ao Senhor. Por exemplo, eu estou aqui pregando, aí eu vou descer do altar, eu vou ficar, meu Deus, eu não sei como que eu não gaguejei tanto. Glória ao Senhor, porque é uma situação que para mim é muito extrema. Porém, situações pequenas também, como eu já falei, que assim vem a ser nossas vidas, entendeu? O grande para o Senhor é isso, é aquela pessoa que se esvazia de si mesmo, que valoriza os outros, que se converte diariamente, uma pessoa que tem dependência, sente falta, atribui glória ao Senhor. Esse é maior para o Senhor, esse é maior no reino dos céus. E para concluir, acabar a mensagem, e antes de orarmos e louvarmos, eu convido você, para finalizarmos, a abrir sua Bíblia lá em Tiago 4, nós vamos ler do 8 ao 9. Eu amo essa passagem, eu amo esses versículos. Tiago 4, versículo 8 e 9. E 10 também. Diz o seguinte, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Que assim venha a ser o nosso coração, irmãos, sempre nos humilhando diante do Senhor, sempre reconhecendo Ele, porque nada somos, amém? Agora o Senhor, te convido a ficar de pé, vamos estar orando. Gustavinho, dá uma força aqui no violão, depois de orarmos para estarmos louvando.
Senhor, se você quiser ajoelhar, sentar e abaixar sua cabeça, se curvar, fica à vontade. Senhor, nesse momento, Pai, queremos te pedir, Senhor,